Boa noite. Prosseguindo com a leitura da dissertação para o mestrado do estudioso Claudemir Feitosa e Silva. Tema da dissertação: a socioeducação e os direitos humanos. Uma investigação sobre o projeto A Arte do Saber. Para quem não sabe, esse projeto foi desenvolvido e empreendido pelo senhor Abdala Antum, socioeducador de excelência. Os direitos humanos na América Latina. Breves inserções na América Latina e no Brasil. Na América Latina, o início das experiências sobre a temática de educação em direitos humanos se deu no início de 1980, fruto do Instituto Interamericano de Direitos Humanos, sediado na Costa Rica. Isso se deu em decorrência dos processos de transição democrática vividos nos países latinos, inclusive no Brasil. Tudo isso tensionado por lutas e movimentos sociais pela redemocratização em resistência aos regimes autoritários ditatoriais. Kandal, 2007, Zenaide, 2016. O Instituto Interamericano de Direitos Humanos é uma instituição internacional de ensino e pesquisa acadêmica com sede em San José da Costa Rica. Ele tem sido atuante ao realizar diversos cursos interdisciplinares, seminários, congressos interamericanos, além de uma significativa produção intelectual de materiais e de publicações sobre a educação em e para os direitos humanos. Sacavino, 2009, Souza, 2016. A pesquisadora Sacavino, 2009, ainda menciona que tanto a Unesco quanto o Instituto Interamericano de Direitos Humanos da Costa Rica e o Conselho de Educação de Adultos da América Latina foram relevantes para a motivação, a formação e a promoção para a identidade da educação em e para os direitos humanos, com recursos financeiros significativos para a promoção de congressos e seminários. O Instituto Interamericano de Direitos Humanos envolveu países como a Argentina, Brasil, Uruguai, Panamá e Costa Rica. E assim, a década de 1980 movimentou muitos educadores e ativistas em prol da educação e dos direitos humanos, na realização do primeiro e do segundo curso interdisciplinar em direitos humanos, que ocorreu no Instituto Interamericano de Direitos Humanos em San José da Costa Rica, em 1983 e 1984, dentre muitos outros congressos e seminários. Acontecimentos na América Latina de cunho político, acontecidos na América Latina, fruto das ações dos regimes militares, geraram e registraram informações de insatisfações e violações de direitos humanos, vitimizações e impunidades. É a história. Vários países da América Latina suportaram décadas de ditaduras militares, regimes não democráticos. O Brasil, por exemplo, viveu cerca de 20 anos nessa brincadeira. Regime autoritário, não democrático, e por durante 20 anos
a população brasileira foi se infantilizando para a observação das coisas da cidadania participativa. É a educação perdendo potência. Acontecimentos de cunho político na América Latina, fruto das ações dos regimes militares, registraram informações de insatisfações, violações de direitos humanos, vitimizações e impunidades. Tudo isso promoveu enfrentamentos gradativos com, então, muitas transformações na educação não formal, a educação social, a educação popular, aquela que visa a formação da cidadania participativa. É a educação fora da escola, é o letramento, é a alfabetização para a cidadania, é o aprofundamento cultural. Todo esse cenário de perseguição e de não democracia, tudo isso promoveu enfrentamentos gradativos, com então muitas transformações na educação não formal, fortalecendo ainda mais a educação popular. Kandal, 2008. Somente a educação popular é capaz de contribuir aos anseios dos seres humanos de forma equânime e intensa no trabalho e na vida das pessoas. Não meramente uma educação que inculque a inércia de mentes, mas que desperte a capacidade de indignação social e cultural, o empoderamento de todos os seres humanos, independentemente de sua condição social e de classe. Melo Neto, 2007. Não esquecendo que, segundo Gadotti, 2000, a educação popular foi inspirada originalmente nos trabalhos realizados pelo educador Paulo Freire, nos anos 1960. Paulo Freire tinha como proposta a organização para a transformação, principalmente no combate aos regimes não democráticos vigentes na América Latina, com princípios da educação atuantes através de projetos alternativos no interior dos estados, como políticas públicas, e na educação não formal, é o fortalecimento da educação popular, a educação para a cidadania participativa. O cidadão só é cidadão porque ele compreende sobre as coisas que acontecem na polis. Como se dá o funcionamento sistêmico da economia da polis, a economia da cidade, a economia do país? Existe um setor industrial, existe um setor do agronegócio, existe um setor de serviços, existe a economia pública, existe o mercado de trabalho, existe o mercado consumidor, existe o mercado de capitais. Enquanto eu estou aqui pensando, dialogando, conversando com um amigo, há toda uma sociedade em acontecimento. Para que serve o poder público? Para que serve o investimento público? Precisamos investir massiva e maciçamente em saneamento básico. Mas por quê? Será que o saneamento básico tem conexão com a saúde?
Será que há conexão entre o saneamento básico e a saúde pública? E quanto à previdência social, existe conexão entre o saneamento básico e a previdência social? Existe conexão entre o saneamento básico e o melhoramento, crescimento e desenvolvimento do setor de comércio, do setor industrial, do agronegócio? Ora, se não temos saneamento básico suficiente, isso muito explica o nosso baixo crescimento econômico. Quer dizer, abrimos mão de maximizar a intensidade das transações econômicas na nossa sociedade porque mantemos a nossa deficiência em saneamento básico. É isso mesmo? Educação para o esclarecimento. É a educação para a cidadania. Eis a educação popular, aquela que forma o cidadão para participar ativamente na política. Mas não só. É aquela educação que traz a concepção da democracia para todos os espaços de vivência, no trabalho, na família, na igreja, nos espaços todos por onde passamos e espaços em que frequentamos. Espaços que frequentamos e espaços em que estamos inseridos a todo o momento. Educação para a cidadania. Essa é a educação popular. As práticas de educação popular eram constituídas em ferramentas de democratização pautadas em valores de solidariedade, cooperação e reciprocidade. Sem dúvida, para Gadotti, 2000, página 6, a América Latina contribuiu significativamente como modelo teórico e prática educativa da educação popular, que durante décadas permitiu perceber noções de aprendizagem, construção de subjetividade, evolução do ensino. É a educação que enriquece a subjetividade, as atividades do sujeito, tudo aquilo que traz carga de significado para a construção das narrativas que comporão a história de vida do sujeito. Todas as narrativas, todos os acontecimentos que são reduzidos em narrativas que dão forma à minha existência. É a educação popular, o letramento em prol do enriquecimento da subjetividade humana. Isso é coisa fina demais. Tudo isso a partir de temas geradores, que via a educação como ato de conhecimento e de transformação social. Há fins, há finalidades a serem alcançadas, sim. Sacavino, 2008, relata que a educação em direitos humanos tinha uma grande relevância para os processos de democratização das sociedades tão sofridas pelas constantes violações individuais e institucionais promovidas pelos governos não democráticos. Em relação a esse tema, Basombrio enfatiza que a educação em direitos humanos na América Latina constitui uma prática recente, espaço de encontro entre educadores populares
e ativistas em prol da educação e dos direitos humanos. Tudo isso cria um contexto dialógico, dialogal, para se desenvolver simultaneamente a própria educação popular.